Perfeito, perfeito. Vamos lá agora para Ana Patrícia. Ana. A geografia, ela me ajuda sobre saber a importância da atividade agropecuária no Brasil, os tipos de atividades agrícolas, as localizações, sobre regiões e etc. Perfeito. Gabi. Cadê a Gabi? A Gabi tá bem almoçando. Eu acredito que ajuda a saber mais sobre os estados, as relações físicas e biológicas sobre a Terra. Perfeito. Irene. Professor, esse daqui eu tô usando o celular da minha mãe, mas o meu nome é Amanda. Perfeito, E Amanda. assim, a geografia me ajuda assim em relação a estudos sobre o tempo, clima, localização, a questão também dos processos que ocorrem no solo, a infiltração da água. Exatamente, perfeito. Cadê a Maria Eduarda? Aqui. Professor, a geografia me ajuda a entender a produção alimentícia, a pecuária, a agricultura, as localizações geográficas, como a Amanda falou, erosão, essas coisas de solo, mais sobre o mundo, etc. Eu gosto bastante de geografia. Que bom. Muito bom escutar isso de você. E um nome bem interessante. Cadê o Pikachu? Só para dizer mesmo, meu nome é Ícaro. Ícaro, né? Tá certo. Geografia me ajuda com várias coisas que eu vou precisar no futuro, tipo assim, como posso dizer, agropecuária, agricultura, porque eu Pretende vou ser engenheiro precisar muito agrônomo? no futuro para ajudar meu pai na fazenda dele. Ah, exatamente. Muito bem. Muito bem mesmo. É Ícaro, né? Aham. Pronto. Acho que o Ícaro é o único homem aqui hoje, aqui, né? Muito bem. Muito bom, Ícaro, saber que você quer ajudar seu pai na fazenda, porque o nosso conteúdo de hoje, vamos colocar assim, ele está sendo trabalhado e vai ser trabalhado dentro dessa realidade rural, vamos colocar assim, tá? Então é um conteúdo que vai nos dar uma base dentro dessa realidade rural. E eu gostei, assim, do que vocês colocaram, porque geografia é isso. A geografia, ela me ajuda a compreender o espaço no qual eu estou vivendo, tá? As relações sociais, sejam elas humanas, vamos colocar assim, e as relações humanas com a natureza. A geografia, ela me deixa bem claro. Quando eu estudo ela, eu vou entender como o homem se relaciona com a natureza, tá? Como a natureza se relaciona, ou melhor, como a natureza interfere nas organizações sociais, como a natureza interfere nas relações econômicas, tá? E vocês, pelo que eu analisei, vocês falaram muito na geografia física. Isso é bom, porque a geografia física ela é uma área pelo qual eu devo trilhar, porque é uma área muito importante dentro dos estudos geográficos. Por quê? Porque a geografia física ela me mostra como a economia, a sociedade, as relações ambientais, as relações de fauna, flora, a nossa biodiversidade, como tudo isso está organizado dentro do espaço geográfico, tá? Então, no decorrer do nosso conteúdo, fiquem à vontade para liberar o microfone e me perguntarem, ou se quiserem falar, se quiserem colocar alguma situação, colocar algum exemplo, o Ícaro, por exemplo, que vai ter alguns exemplos nesse conteúdo que a gente vai trabalhar. Então, acredito que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho, mesmo remotamente, mas a gente vai conseguir fazer um trabalho bem legal. Então, a geografia, ela me ajuda, né, a criar esse entendimento do mundo no qual eu estou convivendo hoje. Tá? Quer falar, Maria?
Ah, beleza. Qualquer coisa é só liberar o microfone, fique à vontade para me perguntar, tá bom? Então, só uma perguntinha. Vocês podem até utilizar o chat também, viu? Todos estão com o livro aí? Todos estão Sim, com o livro, né? Volume 7, Sim. que é o sétimo ano, que é o volume 2, tá certo. Então, na primeira página, que é a página 3, tá? Que é o primeiro conteúdo do livro, hoje eu não vou compartilhar minha tela ainda, eu vou fazer apenas uma aula aqui expositiva para a gente poder conversar e dialogar sobre esse assunto. Na página 3, o primeiro assunto que nós iremos estudar, ele vem falar sobre o mundo do trabalho. Como é que esse mundo ele é organizado? Como é que as relações de trabalho, como é que a economia do Brasil é organizada? Como é que a economia do nosso estado, da nossa cidade, da nossa região, ela é organizada? Então a gente vai procurar entender, né, como é que funciona esse mundo do trabalho, que é muito importante para nós entendermos, porque isso vai nos dizer como a sociedade está organizada. Entender o trabalho, entender a economia, é entender melhor as relações sociais, tá? Por exemplo, aqui você estuda, quando você analisa a relação de trabalho, você organiza os tipos de trabalho, né? Os tipos de atividades econômicas. Você também estuda até o processo de pobreza, desigualdade social. Você estuda também os problemas ambientais, porque muitos dos problemas ambientais que existem no mundo hoje, eles surgiram devido, né, essa crescente economia que nós temos, tá? Então, o comércio, a indústria, o serviço, o turismo, tudo está interligado dentro dessa nossa realidade de estudo. Só que aqui, nesse nosso estudo inicial, o nosso livro, ele faz uma observação, ele nos coloca uma área de trabalho muito importante na nossa história. Eu, particularmente, eu gosto demais de estudar esse assunto sobre o mundo do trabalho, principalmente quando o livro ele nos traz um entendimento sobre extrativismo vegetal, extrativismo animal e a atividade agropecuária no Brasil. Lembrando que dentro desse assunto, nós também procuramos entender o extrativismo mineral. Lembrem de uma coisa, tá? Isso aqui vocês não podem esquecer mais nunca na vida de vocês. Na página 3, um pouquinho lá embaixo, tem assim: setor primário, setor secundário e setor terciário. Não podemos esquecer jamais dessa classificação. Por quê? Essa ideia de setor, ela está vinculada, vamos colocar assim, ao mercado do trabalho. Quando eu falo em mercado do trabalho, eu tenho que lembrar que existe uma organização, que existe uma classificação dentro da organização econômica que está relacionada ao trabalho. Veja bem, como é que eu faço a divisão do trabalho, como é que eu faço a divisão do mercado de trabalho quando se está ligado à economia? Nós temos 3 setores econômicos. Isso eu posso até perguntar futuramente, quem sabe numa prova que vocês vão fazer no futuro aí, essas questões são comuns cair. Fale para mim quais são os 3 principais setores da economia e dê exemplo de atividades que acontecem em cada uma delas. Olha só, veja como é que é colocado isso daqui, nunca vai mudar. Setor primário, setor secundário, setor terciário. Nós temos 3 setores da economia que organizam o mundo do trabalho. Quando eu falar em primeiro setor, eu estou me referindo ao setor da agricultura, tudo que está relacionado à agricultura, tudo que está relacionado à pecuária e tudo que está relacionado ao extrativismo animal, vegetal e mineral, tá? Então, quando eu falar assim, primeiro setor, eu estou falando de quê? Eu estou falando da setor da agricultura, da pecuária e do extrativismo. Extrativismo mineral, vegetal ou animal, tá? Então, esse é o primeiro setor da economia.
todas as pessoas que trabalham dentro dessa área, tá? Eles fazem parte do primeiro setor. As pessoas que trabalham na indústria, independente de qual for a indústria, grande, pequena, indústria de montagem, indústria química, não importa. Se é uma indústria, tá? Ou se é uma atividade da construção civil, tá? São dois setores de trabalhos que pertencem ao segundo setor. Quando eu falar quem representa o setor secundário da economia, nós estamos falando de indústria e estamos falando da área de construção civil. Então, todo mundo que trabalha na indústria, que trabalha no setor de construção civil, o engenheiro, por exemplo, essas pessoas pertencem ao segundo setor da economia. E, por último, nós temos o setor que é chamado de setor terciário. Primário, secundário, e nós temos o terciário. Quem são as pessoas que pertencem ao setor terciário, que é o terceiro setor da economia? O comércio e prestação de serviço. Comércio, qualquer atividade comercial. A nossa cidade é só o que tem, né? A nossa região, praticamente eu posso dizer que ela é uma cidade comercial. A economia ela tem muito comércio. Tem muito, aqui quase não tem indústria. A predominância é comércio, tá? Então, boa parte das pessoas da cidade de Pedreiras dela, ou das outras cidades que tem por perto, fazem parte do terceiro setor, que trabalham no comércio. Ou então, prestação de serviço. Quem são as pessoas que trabalham com prestação de serviço? É um eletricista, por exemplo, um encanador, um pintor, tem gente que fala assim, o pedreiro, professor, ele entra em que setor? Aí vão dizer que o pedreiro, por ele estar trabalhando na construção civil, ele entra no segundo setor, mas a gente tem que ter cuidado com isso daí, tá? O pedreiro, ele está prestando serviço domiciliar, reformando uma casa, construindo uma casa. Aí ele entra no terceiro setor porque ele está prestando serviço. Agora, quando ele é uma pessoa, um pedreiro, que está trabalhando numa firma, que está construindo um grande empreendimento, aí sim ele entra no segundo setor. Então não confunda. Aquele pedreiro lá do dia a dia, que trabalha construindo uma casa, reformando uma casa, constrói uma parede, destrói uma parede, ele entra na prestação de serviço. Agora, quando ele é um pedreiro, que ele vai trabalhar para uma firma que vai construir obras grandiosas, aí ele entra no segundo setor da economia. Tranquilo? Então, meus amigos, é importante saber essa diferença sobre setor primário, setor secundário e o setor terciário. Tem uma outra coisa. Fala. Professor, o senhor pode repetir aí de novo essa parte aí de quando o pedreiro ele vai ser do só um terceiro exemplo, ou do para a segundo gente não se setor? confundir quando se fala sobre prestação de serviço. Eu tenho um pedreiro que trabalha por conta própria e eu sou um dono de uma casa, por exemplo. Eu estou precisando construir uma parede. Aí eu contrato um pedreiro, ele vem, constrói a parede, vai fazer o reboco dela, que é passar o cimento, e vai deixar num ponto para pintar. Então eu contratei uma pessoa para fazer um serviço. Então ele está sendo um pedreiro trabalhando na realidade de prestação de serviço. E ele entra em que setor da economia? No setor terciário. Agora, quando eu for um pedreiro, por exemplo, e eu sou contratado por uma firma, a firma é aquela empresa que faz grandes construções. Quem mora aqui? Todo mundo mora em Pedreiras? Acredito que todo mundo mora em Pedreiras, né? Na entrada da cidade, do lado do Mateus, não estão construindo um shopping, que é um centro comercial? Pois é. Ali, quem está construindo aquele centro comercial é uma empresa. Não foi um pedreiro que foi contratado para construir uma parede, como a gente faz em casa. Ali é uma empresa que está construindo uma grande obra. Então, ali, aquele pessoal que trabalha, eles estão fazendo parte do setor secundário da economia, que é a área de construção civil. Tá? Exatamente. E o pedreiro que faz um serviço em casa, serviço domiciliar, que veio, como eu acabei de falar, aí ele faz parte da prestação de serviço. Ele não tem nenhum vínculo com empresas grandiosas, ele trabalha por conta própria. O pedreiro que trabalha por conta própria, ele está prestando serviço. Tranquilo? E existe também uma outra categoria
bem interessante que faz parte do setor secundário, que é bem colocado também, mas não tem como exemplo aqui. É o turismo. O turismo também faz parte do setor secundário e é uma economia muito forte, principalmente no Nordeste. O Nordeste é um dos estados, é uma das regiões brasileiras onde nós temos como estado, por exemplo, Maranhão, o Piauí, Salvador, Rio Grande do Norte, até em Ceará, por exemplo. Praticamente todos os estados do Nordeste são referências na área do turismo, porque tem praias belíssimas, tem parques ambientais incríveis, tem lugares turísticos maravilhosos. O Maranhão, por exemplo, tem os Lençóis Maranhenses, tem Carolina no sul do Maranhão que tem as cachoeiras. Então isso faz parte também do terceiro setor da economia, que é o setor terciário, que é o turismo. Isso tudo está relacionado à prestação de serviço, tá? Então é importante eu saber disso daí. Então, por que é importante eu saber disso tudo? Porque aí vai me dar uma organização da economia. E o que nós estamos trabalhando hoje? O que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos entender sobre o extrativismo vegetal, animal, que está ligado às atividades também da agropecuária. Então, se eu estou falando de extrativismo vegetal e animal e o setor da agropecuária, que é a agricultura e a indústria, a pecuária e a agricultura, então eu estou falando de qual setor da economia? Responda no chat para mim, bem aí, para mim ver vocês respondendo. Se eu vou falar de extrativismo vegetal, animal, de agricultura e pecuária, eu estou falando de qual setor da economia? Do primeiro, no caso, o setor primário, correto? Perfeito. Então, a nossa preocupação aqui nesse momento é o setor primário, que é entender essas organizações. E o primeiro assunto que ele vem nos colocar é o extrativismo vegetal. Olha só, segredo e uma ideia maravilhosa para a gente poder entender o nosso estado. Maranhão. Vocês sabiam que o estado do Maranhão, claro, qualquer lugar do mundo tiveram como primeira economia o extrativismo vegetal, tá? E o extrativismo animal. Vou já explicar sobre isso. Mas o Maranhão ele tem uma particularidade muito importante. A economia do Maranhão, o Maranhão ele é o que é hoje, esse estado grande, bonito, tem seus problemas sociais e ambientais, mas é um estado maravilhoso. Mas nós tivemos como economia muito forte e poderosa o extrativismo do babaçu, o coco do babaçu, aonde tira aquela amêndoa, que essa amêndoa ela é vendida para as indústrias cosméticas, né? Ou para as indústrias de ração de animal, para a produção comercial, produção industrial. Tipo, a amêndoa pode produzir óleo, que vai esse óleo vai servir na indústria cosmética e também vai servir na indústria de material de limpeza, como produção de sabão, essas coisas, tá? E a amêndoa também serve como ração de animal para peixe, para o gado, né? E a casca do babaçu serve para a produção de carvão, tá? Que é um combustível natural, né? Um combustível que é utilizado na queima para alimentar caldeiras de indústrias, tá? Então é vamos colocar assim, é um tipo de vegetal riquíssimo dentro do nosso estado, que é o babaçu, e foi a partir dele que muitas famílias cresceram e se alimentaram. Se vocês perguntarem para os seus avós, vocês vão perceber que muitos deles, seus bisavós, por exemplo, principalmente os avós, muitos deles, no passado, tiveram como atividade para poder sobreviver, foram quebradores de coco. Minha mãe, minha avó, a minha família por parte de mãe, por exemplo, praticamente quase todos eles foram quebradores de coco, tá? Sobreviver a partir da quebra do coco. Claro que hoje já exercem outras funções, são professores, são empresários, são comerciantes, enfim, têm suas vidas. Mas no início, quando as coisas eram um pouco mais difíceis, eles quebravam coco para poder sobreviver. Foi a primeira atividade econômica que alimentou o maior número de famílias dentro do estado do Maranhão, tá? Então foi a atividade do extrativismo vegetal, tá? E aqui no livro de vocês, eu marquei aqui algumas coisas bem interessantes. Tua avó, né, Maria? Exatamente. Isso é a realidade de muitos de nós, de muitas de nossas famílias, tá? Olha só,
eu marquei aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, o livro fala assim, bem no início, as atividades econômicas são fundamentais para que o país gere riqueza, tá? Então, se não tivesse essas atividades econômicas, o país não tinha, né, uma economia fortalecida. Claro, o Brasil está entre as maiores economias mundiais, tá? O Brasil ele tem uma economia muito fortalecida. O problema é que nós temos uma desigualdade social muito grande, então nem todo mundo tem acesso a essa economia que o Brasil apresenta, né? Um país rico, um país de economia muito grande, muito evoluída, mas nem toda a população tem acesso a essa economia, então eles sofrem, passam por dificuldades. O que acontece? É o que o livro de vocês coloca. O maior desafio é buscar maneiras de distribuir essa riqueza, de que todos tenham acesso. E qual seria a melhor forma de distribuir a riqueza de um país? É fazer com que todos nós tenhamos acesso a pelo menos os bens básicos. Aí vocês têm que lembrar isso. Quais são os bens básicos de sobrevivência de uma pessoa? O que que eu enquanto pessoa, tenho que ter assim para sobreviver? Eu tenho que ter acesso a uma moradia de qualidade. Eu tenho que ter acesso à alimentação. Está no livro de vocês isso. Eu tenho que ter acesso à educação. Eu tenho que ter acesso à saúde. Eu tenho que ter acesso a saneamento, que é isso? Água tratada, rede de esgoto, para que a minha rua não tenha esgoto a céu aberto e que esse esgoto não possa me proporcionar problemas como doenças respiratórias, doenças de pele e outras doenças que possam nos afetar por conta do esgoto a céu aberto. Tá? E também há bens de consumo, roupa, vestimenta, eu preciso ter roupa, tá? Para poder ter uma vida básica. É isso que a economia nos apresenta. Aí o livro coloca assim, ó, que o crescimento da economia, com geração de empregos e renda, além da formação de mão de obra qualificada, deve estar entre os objetivos de qualquer governo. Todo governo que entra no poder, seja para o Brasil, seja para o Estado, seja para a nossa cidade, prefeito, governador, presidente, todos eles têm como objetivo, deveria ter, né, no caso, deveria ter esse objetivo, de fazer com que toda a população, toda a sua sociedade tivesse acesso a essa distribuição de forma igualitária, que todos pudessem ter acesso aos bens de vidas, né, comum, como eu acabei de citar para vocês, tá? Então, um país rico igual o nosso, que tem uma qualidade de vida muito boa, mas que infelizmente nem todo mundo tem acesso. Então, por isso que quando a gente estuda o mercado de trabalho, a gente procura dentro da geografia entender isso, que o Brasil é rico, que tem muitos países ricos, mas que nós sabemos que muitos desses países, como no caso do Brasil, nem todo mundo tem acesso à distribuição econômica, né, que existe aí. Nem todo mundo tem acesso a uma moradia de qualidade, tem pessoas que moram em lugares ruins, nem todo mundo tem acesso a lugares que tem esgoto encanado, é tudo a céu aberto, alimentação de qualidade, nem todo mundo tem acesso à educação de qualidade e assim por diante, tá? Então essa é a nossa realidade quando a gente estuda o mercado de trabalho. Aí quando a gente entra na parte do extrativismo, o livro de vocês nos coloca, né, sobre o extrativismo vegetal, inicialmente. E o que é o extrativismo vegetal, pessoal? É quando uma determinada população ela utiliza a extração de alimentos que esse alimento pode ser que a própria natureza foi responsável por gerar ele, ou o próprio homem plantou esse alimento para depois colher. Por isso que o livro fala de agricultura e de pecuária. Agricultura porque está ligada ao extrativismo vegetal e a pecuária está ligada ao extrativismo animal, tá certo? Então a gente tem esses dois exemplos. Então o extrativismo vegetal, a gente tem que lembrar que ele está associado ao quê? Aos frutos que a gente consegue encontrar na natureza, as plantações de banana, de laranja que a gente faz também para poder extrair isso, as amêndoas. No livro de vocês mostra uma foto bem interessante, vocês podem até dar uma olhada, que são dois extrativismos muito conhecidos. A primeira imagem da esquerda, nós temos uma grande quantidade de pés de açaí. Quem
nunca comeu açaí aqui na cidade? Né? Quem gosta disso, quem não gosta? O açaí é um alimento muito importante, encontrado na natureza e faz parte do extrativismo vegetal, tá? É um alimento que é de característica da região norte, mas que a região nordeste também tem acesso, principalmente o estado do Maranhão, porque nós temos uma proximidade muito grande com a região do Pará, que é uma das regiões mais produtoras de açaí do Brasil. E o outro da foto esquerda, direita, desculpa, da foto direita, nós temos aqui a quebradeira de coco, né, extraindo a amêndoa do babaçu. E essa amêndoa que está dentro desse cofo, que é esse tipo parecido com um balde que vocês estão vendo, é o cofo, né? Na mão dela tem um porrete, e aí ela faz a quebra desse coco para extrair a amêndoa. Essa amêndoa, são esses carocinhos bonitinhos aí, ele tem um óleo. Quando ele é esmagado, esse óleo, ele é extraído, ele serve para a indústria cosmética, produção de cosméticos, produção de sabonete, de óleo, tá? De hidratantes e assim por diante. O áudio tá legal aí? Tá travando? Não, né? Tudo certinho com o áudio? Ok, Tá então. ótimo, professor. Tá. Então vamos lá. Perfeito. Então, eles nos mostram o livro duas extrações vegetais riquíssimas. Lembrem, extração vegetal também está associado às atividades agrícolas. Quando o homem planta um produto e ele extrai, né, ele colhe aquele produto. Tipo, eu vou plantar soja, uma das maiores produções do Brasil. Eu estou plantando, mas depois eu vou fazer a colheita. Então, eu estou fazendo uma extração também vegetal que entra dentro dessa categoria. Tá? Na próxima página, lá na página 4, ele vem nos trazer um pouco, né, dessa visão histórica do extrativismo, tá? E aí eu vou intercalar, fazer algumas leituras, algumas explicações e depois explicar para vocês, né, uma atividadezinha que eu vou deixar para a gente poder fazer um estudo em casa para a nossa próxima aula. Então veja bem, na página 4, ele traz um percurso, vamos colocar assim, histórico da evolução do extrativismo. A gente tem que entender que o extrativismo ele é considerado a primeira atividade humana. Não é uma atividade nova. Desde o período da pedra lascada, do período paleolítico, né, que o homem vem desenvolvendo o extrativismo. Paleolítico, que é o período da pedra lascada, né, onde o homem aí tinha como ferramentas os materiais da natureza, como vocês conhecem lá pela disciplina da história. E o homem trabalhava extraindo da natureza, caçando, extrativismo animal, ele caçava, né, para poder se alimentar. Ele conseguia colher na natureza frutos que a própria natureza disponibilizava para ele. Tá? Então o homem vivia como nômade, como vocês sabem, fazendo extrativismo animal e vegetal para poder sobreviver. Chega um momento, né, que acontece uma revolução, chamada de Revolução Neolítica, que o homem deixa de ser nômade e ele passa a ser um homem sedentário. Ele passa a se fixar em um determinado local, aonde ali ele vai construir uma moradia, aonde ali ele vai criar sua família. E a partir dali, a partir do momento que o homem virou um homem sedentário, fixo num lugar, ele não queria mais ser nômade, ele não queria mais ficar viajando, a partir dali o homem começa a desenvolver a agricultura. Ele começa a plantar para poder colher. Ele começa a criar animal para depois se alimentar, que é o início da pecuária. Então o homem começou a mudar a ideia do extrativismo, né? Antes ele caçava e colhia o que tinha na natureza. Hoje a gente cria animais para poder nos alimentarmos ou plantamos o que a gente achar que é necessário para poder comercializar e também nos alimentarmos, tá? Diferente de antes que a gente só encontrava. Hoje não, a gente planta para poder colher. Aí o livro de vocês fala assim, ó, que as atividades extrativistas consistem na coleta de recursos naturais, renováveis e não renováveis, de origem vegetal, animal e mineral, tá? Então a gente está aí por isso, né? Professor, o senhor falou só de extrativismo vegetal e animal. E o extrativismo mineral? O extrativismo mineral
é quando o homem extrai algum tipo de minério, tá? E isso só foi possível mais recente, século XVIII para cá, porque basicamente o primeiro minério, vamos colocar assim, a ser extraído, nós tínhamos o carvão mineral, extraído lá no século XVIII, com a primeira Revolução Industrial, mas já caminhando, na verdade, para a segunda Revolução Industrial. Então nós tínhamos aí o carvão mineral. Então quando o homem extrai carvão mineral, quando o homem extrai ouro, quando o homem extrai qualquer tipo de minério que esteja no subsolo, ele está fazendo uma extração mineral. Isso já é mais recente. Na história da humanidade, a nossa extração foi mais vegetal e animal. Tá? Aí no livro ele coloca assim, ó, que as atividades extrativistas são as mais antigas praticadas pelos seres humanos e eram a única forma de sobrevivência antes do início da agricultura e da pecuária. Tá? E ocorreram no período denominado de Revolução Neolítica. Antes vivíamos no Paleolítico, período da Idade das Pedras, isso por volta de 10 mil anos atrás antes de Cristo, e depois, lá para o século I, né, nós iniciamos aí o período chamado de Neolítico, que é o período onde o homem já começou a desenvolver técnicas agrícolas, técnicas de pecuária. Então o homem começou a mudar aí a sua visão, né? Ele começou a se fixar. A partir do momento que ele começou a criar vilas, surgiram as cidades, então o homem começou a evoluir em um determinado local, tá? Aí o livro fala aqui, ó, que o extrativismo de recursos naturais no Brasil ocorre desde o início da ocupação do território brasileiro, que no caso da ocupação portuguesa. Um dos primeiros extração vegetal que houve no Brasil foi o pau-brasil. Até eles colocam como a origem do nome Brasil, né? Então, o pau-brasil, dentro de uma questão econômica, foi o primeiro produto a ser extraído, né, no Brasil, assim, em larga escala, para atender a economia de outros países, tá certo? Então, ele coloca que a primeira atividade econômica praticada pelos portugueses no Brasil foi a extração do pau-brasil. Depois, nós tivemos a segunda, não sei se vocês lembram da aula de história, da extração das drogas do sertão. O que eram as drogas do sertão? Era um tipo de, vamos colocar assim, temperos, né, frutas, coisas que eram encontradas no sertão que a gente tinha como comercializá-las, tá? Então nós tivemos aí as drogas do sertão, que também foram extrativismo realizado pelos portugueses, e foi através das drogas dos sertões que houve aquela divisão no Tratado de Tordesilhas. Acho que vocês lembram da aula de história, né? Que o Tratado de Tordesilhas separou região leste para Portugal, região oeste para os espanhóis. E foram os espanhóis que exploraram mais as drogas do sertão, tá? Então, dois extrativismos bem importantes aí para a gente poder entender. O segundo extrativismo no Brasil aconteceu na Amazônia, entre o século XIX e o século XX, como é colocado no livro de vocês, que foi o extrativismo do látex, que era utilizado para a produção da borracha. Isso foi muito importante porque levou, né, uma migração muito grande de várias pessoas que moravam no Nordeste, no sul do país, e foram embora para a região Nordeste, tá? Aí o livro também coloca, já finalizando um pouco aqui a nossa aula, o livro vem falar sobre o extrativismo vegetal mais importante do Brasil, que é a extração de madeira, tá? Isso acontece muito na região norte do país. E mais abaixo, ele coloca por região, é importante que vocês decorem isso daí depois, com o tempo, sobre os principais tipos de extrações vegetais que tem por regiões, tá? Os principais frutos, madeiras que nós temos. Na região nordeste, ó, o babaçu, a carnaúba. Na região norte, por exemplo, buritico, poaçu, babaçu, a castanha do Pará, o guaraná, o açaí, tá? Esses tipos de produtos que vocês estão vendo aí são características de cada região dessas que vocês estão vendo, tá? Região sul, a erva mate, para a produção do chimarrão, né? Região sudeste, o pequi, o coco de macaúba, tá? Então, é importante saber sobre essas realidades aí, tá certo? E finalizando o nosso conteúdo, lembrem que o extrativismo vegetal no Brasil apresenta problemas, sobretudo relacionados à sustentabilidade ambiental e à questão socioeconômica. Por exemplo, para a gente poder encerrar a nossa aula, existe na região do Maranhão, não só no Maranhão, como vários outros estados do Nordeste, uma alta produtividade na criação de gado.
E no Maranhão, por exemplo, nós temos grandes pecuaristas. E para poder criar o gado é necessário derrubar uma grande quantidade de coco babaçu. Então, com essa derrubada do babaçu, várias comunidades que dependem do babaçu ficam sem, né? Ficam sem o babaçu porque não tem como coletar, porque a pecuária simplesmente está ocupando as terras e requerendo mais espaço para poder criar o gado, para poder plantar o capim, para poder alimentar o gado. Então eles cortam, né, a palmeira do babaçu. E essas comunidades tradicionais ficam sem o coco. Então não tem como desenvolver suas atividades. E esse é um problema socioambiental que existe em nossa região. Então, pessoal, para finalizar, eu quero que vocês façam um estudo, não precisa fazer resumo ainda, eu quero que vocês estudem, tá? Esse texto que tem aí, ó, sobre o Instituto Chico Mendes, que é o IMCBio, tá? O IMCBio, Instituto Chico Mendes de Desenvolvimento e Conservação. Tem um texto, aí tem 5 perguntas lá embaixo. Eu quero que vocês estudem esse texto que fala sobre o IMCBio constrói modelo de sustentabilidade, porque vai ser o nosso primeiro assunto da próxima aula, que é terça-feira, onde nós vamos falar sobre sustentabilidade, utilizando o Instituto Chico Mendes como referência, porque é o maior órgão ambiental que existe no Brasil, tá? Para depois a gente entender sobre extrativismo animal, que está relacionado ao quê? À extração de pesca, que é a maior. Ou lembre que o Brasil tem a maior produção pesqueira na parte de extrativismo animal. O Brasil ele é referência na pesca e na produção de gado. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso daí. Então façam um estudo sobre isso para a gente poder ter esse nosso encontro na terça-feira, tá? Então eu deixo aberto para vocês perguntarem se tiverem dúvidas e faça perguntas se gostaram da aula de hoje, se deram para entender perfeitamente, o que vocês gostaram. Podemos ficar dessa forma, tá? E lembrem, para facilitar o nosso entendimento, pessoal, eu estou gravando essa aula, depois eu vou editar essa aula e vou disponibilizar para vocês terem acesso, tá bom? Porque aí vocês poderão assistir a aula novamente. Tá bom, pessoal? Então foi muito bom, gostei muito de estar com vocês hoje e até terça-feira. Então fique bem, que Deus abençoe cada um de vocês. Então, um abraço para cada um de vocês, tá? Tchau, tchau, pessoal. Até terça-feira. Até.